onde todas as coisas se findarão, mas começará algo que é eterno, algo que não vai se acabar. E esse é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite, a gente ter, talvez saindo do nosso trabalho, vindo direto para cá, ou sair das nossas casas, mesmo com esse tempinho de chuva, bom para ficar deitado, assistindo uma televisão. Mas nós temos certeza, amado, que a nossa vida, ela está baseada na fé, na esperança, no amor, e na certeza de que um dia o Senhor voltará para nos buscar, na certeza de que todas as coisas que nós fazemos, das menores às maiores, das mais simples às mais complexas, são sementes que nós estamos plantando, para que talvez amanhã, ou daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, o Senhor sabe, a gente possa colher tudo aquilo que a gente está semeando hoje. Por isso, amado, eu te convido a semear boas sementes, a falar a coisa certa, a escolher as coisas certas, a usar o nosso livre-arbítrio para escolher estar na presença de Deus. Porque eu tenho plena certeza que é o que de mais precioso nós temos aqui nessa terra, é a presença de Jesus dentro de nós. E nesse culto, mais fé, o Senhor tem nos encorajado a viver coisas novas, a buscar coisas novas, a andar de fato por fé, a enxergar além daquilo que a gente vê diante dos nossos olhos, porque a fé é algo sobrenatural, né? A fé, ela não vem de nós, é um dom que Deus nos dá. E uma das coisas mais fantásticas que a fé nos proporciona é enxergar além do que os nossos olhos físicos conseguem enxergar. É você olhar hoje para sua mão e ver sua mão vazia, mas você ter certeza que daqui a um tempo as suas mãos não estarão mais vazias. A fé te proporciona ver uma nuvem do tamanho da mão de uma pessoa, mas você profetizar grandes chuvas. A fé é isso. A fé nos leva a viver coisas extraordinárias, coisas grandes, coisas sobrenaturais. A fé nos dá certeza de que o Senhor cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. Amém? A fé nos dá essa certeza, amados, coisa que o mundo não dá. Porque o que o mundo hoje tem confiado? Nas riquezas, na fama. Muita gente tem crescido em cima de bobagens. Muitas pessoas têm construído verdadeiras fortunas em cima de bobagens. Mas a nossa vida aqui na terra, ela tem um propósito que vai muito além disso. A gente tem um propósito de viver para Cristo e proclamar a salvação de Cristo. A palavra que está lá em Hebreus 11:1, ela diz exatamente isso. A fé é o firme fundamento, é a certeza daquilo que tu espera, é a convicção daquilo que tu não vê. E quando a gente lê essa palavra, amado, a gente consegue compreender como Deus, Ele quer que a gente viva além das coisas físicas, além das coisas materiais. E é isso que o mundo tem buscado cada vez mais, amados. Pessoas apostatando da fé, pessoas que outrora serviam a Deus, mas hoje já não querem mais nem saber. Mas nós temos certeza que Deus, Ele cumprirá todas as promessas que Ele fez ao seu povo. Amados, e quando nós lemos a história de Noé, nós vemos um homem que ele foi chamado com 500 anos de idade. Você já pensou? Depois de 500 anos, Deus chegar e falar para ele: olha, Noé, eu tenho um projeto, eu vou fazer uma coisa muito grande, eu preciso que tu te disponha a fazer.
Noé profetizou um dilúvio. Agora você já pensou uma pessoa com 500 anos de idade gastar mais 100 anos da sua vida construindo uma arca, um barco, para colocar todo esse tipo de espécie de animais, e ele falando o tempo todo: olha, vai chover, e as pessoas não acreditaram na palavra de Deus. E é a mesma coisa que tem acontecido hoje, quando as pessoas, quando Jesus estava aqui na terra, disse: Senhor, nos dá um sinal. E a resposta de Jesus foi: o único sinal que será dado será o sinal de Noé, que anunciou o dilúvio. Mas as pessoas começaram a buscar outras coisas, e o reino de Deus tem sido pregado, e a palavra de Deus tem sido proclamada, e muitas pessoas não têm dado ouvido. Mas Noé creu, mesmo sem ver um sinal de chuva. E ele era chamado de louco até o dia que começou a chover. Amado, eu fico tentando imaginar o desespero das pessoas do lado de fora. Noé, abre a porta. Mas a palavra diz o quê? Que Deus selou a porta por dentro. Porque talvez Noé, na humanidade, ele pudesse até fraquejar e abrir a porta para alguém. Mas esse não era o propósito de Deus. O Senhor já tinha determinado algo. Amado, tem acontecido a mesma coisa. Jesus tem trazido sinais nos céus, sinais na natureza, sinais em todos os lugares. As pessoas não têm se apercebido de que a volta de Jesus está muito próxima. Mas pela fé nós cremos que Jesus voltará para buscar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados para esse grande encontro. Assim como a arca foi selada por dentro e ninguém mais pôde entrar, quando Jesus voltar para buscar a sua noiva, amados, não terá mais volta. Então precisamos ter cuidado com as escolhas que nós estamos fazendo. Temos que ter cuidado em quais são as nossas prioridades, o que a gente tem buscado, o que a gente tem feito para atrair a presença do Senhor. E vocês vieram hoje aqui, vocês são uma bênção. Vocês tocaram músicas aqui que tocaram, estava pensando, cara, que coisa maravilhosa. Tocando como se tivesse uma multidão aqui, mas não é para a multidão, é para Deus. Deus está pouco preocupado se tem muita gente, se vem pouca gente, mas as pessoas que vêm têm que fazer para Deus. E eu tenho certeza que o louvor subiu aos céus. Eu tenho certeza que a nossa oração subiu aos céus, porque o Senhor se agrada disso. Então a fé, mas ela nos dá certeza de que Deus cumprirá as palavras dele, as promessas dele para mim e para a sua vida. E a fé também, ela te sustenta todos os dias. Porque, amados, hoje não dá mais para viver se você não viver pela fé. Porque você vê tantas atrocidades. Essa semana você viu uma menina que foi sequestrada na porta da igreja, que ia entrar no carro e foi assassinada a pedradas. Então você vê a crueldade da humanidade crescendo. E o que vai te sustentar? A tua fé. A tua fé, ela tem capacidade de te trazer paz mesmo em meio ao caos. Quando você vê tudo desabando ao seu redor, você tendo fé, ela vai te sustentar. Mas nós precisamos, amados, colocar nossa confiança em Deus, não em pessoas. Precisamos colocar nossa confiança em Deus, não no dinheiro que nós temos, não na profissão. Mas o que Deus quer é um coração disposto. É alguém que se dispõe a fazer a obra. É alguém que se dispõe a vir aqui ministrar louvores. Lá em 1 João 5,4 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter 10 anos de crente, 50 anos de crente, mas se você não vive pela fé, você não vai agradar a Deus. Porque Deus, durante a tua caminhada, Ele vai exigir muitas vezes uma atitude de fé. A gente
gente pode ver o discípulo Pedro: Senhor, se és tu, me faz eu ir até onde tu estás. Sou eu, Pedro, vem. Uma atitude de fé. Então, muitas vezes na sua caminhada, amado, Deus vai exigir de você uma fé genuína. Deus vai exigir de você que você dê um primeiro passo, que você tenha uma atitude de fé. Como Noé também teve fé. Noé, vai chover, e nós sem ver uma gota de água, ficou durante 100 anos construindo uma arca, dizendo para as pessoas: vai chover, vai chover. E no fim só foram salvos 5 pessoas. 7 pessoas. Noé, a esposa, os 3 filhos, 8 pessoas. Amém? Então, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, Jesus ele veio para morrer por todos, mas nem todos darão ouvidos, nem todos darão crédito àquilo que Jesus fez. Mas que nós sejamos uma geração diferente que se levanta para proclamar esse evangelho, essa verdade, essa palavra que liberta, que salva, que cura, que restaura. Porque nós temos visto, amados, tantos jovens, tantas pessoas gastando a sua vida com aquilo que é desnecessário, com aquilo que não acrescenta, com aquilo que amanhã já não vai mais ser. Mas nós buscamos por algo maior. Nós buscamos pela nossa salvação, pela vida eterna. E a fé, ela também fortalece a tua confiança em Deus. Lá em Mateus 8, 28, 20 diz assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha que promessa maravilhosa essa que Deus nos deu, que Jesus nos deu. Jesus veio, se sujeitou a viver como uma pessoa como eu e você, sofreu todo tipo de escárnio, de sofrimento, de angústia, teve medo, passou necessidades, mas mesmo depois de tudo isso, o Senhor ele faz essa promessa maravilhosa para o seu povo: eu estou indo, mas eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E essa palavra se cumpre pela pessoa do Espírito Santo, que hoje pode fazer essa obra maravilhosa na minha vida e na tua vida. Por isso, amado, é tão importante nós vivemos uma vida que agrade, que honre e que faça valer o sacrifício de Jesus na nossa vida. E eu fico vendo essa juventude gastando seus dias com coisas tão banais, coisas tão pequenas. Pessoas que antes eram fervorosas na fé e agora já não estão mais bem tão assim. Pessoas que antes viviam uma vida de oração e hoje já estão capengando na fé. Amado, mas que todos os dias nós venhamos escolher e trilhar por esse caminho. Eu sei que muitas vezes é difícil. Eu sei que tem dia que você vai levantar e vai dizer: cara, como está difícil. Mas Jesus ele nos encheu de boas promessas, de boas palavras, nos encheu de esperança. Pensa comigo, amado, é só um pouco de tempo. A nossa passagem aqui na terra é muito curta, é muito pequena, comparada à eternidade. Por isso o Senhor fala: olha, não fiquem preocupados com as momentâneas tribulações que vocês passam. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós precisamos nos fortalecer e confiar no Deus que nós temos. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa na mão, Deus não nos deixa sozinhos. Mas o Senhor tem um propósito muito maior para mim e para você. Amém? Creia, acredite em Deus. Faça a sua vida valer a pena. Porque, amados, eu vou dizer uma coisa: talvez a gente que já experimentou alguma outra coisa que não seja a presença de Deus, a gente
pode dizer: nada se compara ao que Deus tem para mim, nada se compara ao que Deus pode fazer. Nenhum prazer momentâneo pode ser tão bom quanto permanecer na presença de Deus. Nada pode ser mais prazeroso do que abrir a palavra e ouvir o Espírito Santo revelando coisas novas, coisas profundas, coisas que não podem ser buscadas de forma humana, mas de forma sobrenatural. E a fé também nos faz enxergar as lentes da palavra de Deus. Por que às vezes muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas ficam pelo caminho? Porque elas não conseguem mais enxergar aquilo que o Senhor tem para cada um. Então a fé, ela nos possibilita isso. Talvez Noé fosse chamado de louco. Quantas vezes nós já fomos chamados de doidos, de fanáticos, já fomos convidados para outros lugares, já fomos convidados a fazer outras coisas. Rapaz, tu está muito jovem, tu está indo para a igreja, tu está muito novo, aproveita a tua vida. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Mas eu quero te dizer, amado, não dê ouvido a outras vozes, dê ouvido apenas a voz do Espírito Santo, aquele que quer te mudar, aquele que quer te transformar, aquele que quer te fazer semelhante a Cristo no caráter. Porque o Senhor disse: olha, eu vou, mas vocês vão poder fazer coisas muito maiores do que as que eu fiz. E é essa a vontade de Deus para cada um de nós. Amém? Não abra mão, amado, da fé de você. Não negocie isso. Não negocia isso. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus fará grandes coisas através dessa igreja, através de vocês, através das mãos de vocês, das palavras de vocês, das atitudes de vocês. Deus recompensa. E aqui eu não estou falando de coisas materiais, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de fama, eu não estou falando de poder, eu estou falando de coisas espirituais. Na palavra tem um caso em particular que eu acho muito impressionante. Quando Deus estava devastando todas as nações, porque Deus fez uma promessa a Abraão: olha, Abraão, tu está vendo essa terra aqui, eu vou dar todinha para ti. E essa palavra se cumpriu mais de 400 anos depois da promessa. E quando Deus estava devastando todas aquelas nações, usando a nação de Israel para guerrear, para destruir todos os povos, porque Deus queria entregar na mão deles a promessa que Ele fez há muito tempo atrás. Quando Ele foi lá destruir, através de Josué, os muros de Jericó, aquela história que a gente conhece, que Josué foi lá, que Deus: olha, dá 7 voltas, e na 7ª volta vocês vão tocar as trombetas. Quando foram aqueles 2 espias, uma pessoa se atentou, uma prostituta chamada Raabe, disse assim: olha, eu sei o que Deus tem feito através de vocês, eu sei como Deus tem devastado as nações ao meu redor, e eu estou temendo pela minha vida e pela vida dos meus familiares. Se eu ajudar vocês, jurem, prometam que vocês não vão fazer mal nem a mim nem a minha família. E aqueles 2 homens foram lançados pela muralha por um cesto. Mas eles foram salvos. Olha, você vai colocar essa fita aqui vermelha na porta da sua casa, traz todo mundo da tua família, e quem não estiver dentro da tua casa não vão me responsabilizar. Mas aquela mulher, pela fé, ela acreditou, e ela foi salva com toda a sua família. E se você for ver, ela foi tão importante que ela está lá. Se você for lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver Deus fazendo uma descrição de pessoas que tiveram fé. Então, pela fé, fecharam a boca de leões, pela fé foram cerrados ao meio. Você vai ver lá o nome de Raabe, a meretriz, a prostituta, mas ela creu. Amém? E se for ver Raabe, ela está na descendência de Jesus. Olha depois na genealogia, você vai ver que ela está lá, ela faz parte disso.
povo de fora, não era nem da nação de Israel, mas ela foi honrada por Deus por conta disso. Então, amado, quando nós demonstramos fé para Deus, Deus se agrada. E a fé também nos faz acreditar na palavra. Você tem acreditado naquilo que você tem lido? Ou você tem passado apenas o olho por cima? Precisamos ler, amado, e acreditar. Esses dias tem muita gente que duvida quando no livro de Jonas diz que um grande peixe veio e engoliu Jonas, ele ficou 3 dias no ventre daquele grande peixe. E esse dia a gente viu uma baleia que engoliu um cara, né? Depois ela cuspiu logo em seguida. Mas a gente vê que é possível. E quando a gente lê a palavra, a gente tem que acreditar. Acreditar que todas essas coisas aconteceram. Que todas as promessas são reais para mim e para você. Passe o tempo que passar, você pode viver coisas terríveis. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado: não desista dos caminhos de Deus. Não desista daquilo que Deus tem para você. Não abra mão. Lá no livro de Mateus, capítulo 14, 28 e 29, diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi em direção a Jesus. A fé, amado, nos faz dar o primeiro passo. Amém? E é uma história muito inusitada, porque talvez seja o único lugar da Bíblia que a gente encontra algo semelhante. Mas o que eu quero dizer para você é que quando a gente olha para Jesus, todas as coisas são possíveis. Marcos 9, 23 diz: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Pedro andou sobre as águas. Raabe, ela foi liberta junto com a sua família. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A fé nos leva a crer na palavra de Deus. A fé, ela nos leva a dar o primeiro passo. Qual o primeiro passo talvez que você tem que tomar na sua vida hoje? Talvez seja uma decisão, algo que Deus tem para você. Ore com Deus, é importante. Deus, Ele quer fazer parte dos teus projetos, amados. Deus quer fazer parte dos teus planos. Viva de acordo com a vontade de Deus. E eu sei que o Senhor tem algo muito grandioso para fazer através da tua vida. E a fé também nos faz depender totalmente de Cristo. Lá em Romanos diz assim: a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida diante da palavra de Deus. Amém? Por isso é importante, amado, nós pregarmos a palavra do Senhor. Não se envergonhe de dizer que você é crente. Talvez hoje ser crente seja algo banal. Vocês ser crente? Mas aqui eu falo de um crente que obedece, um crente que vive segundo a vontade de Deus, um crente que é exemplo no trabalho, que é exemplo na faculdade, um crente que é exemplo dentro de casa. Tem uma palavra que eu acho muito forte, que Jesus disse, que Deus disse assim: olha, tu crê, tu faz muito bem, mas saiba que o diabo, ele crê e estremece diante da presença de Deus. Amém? Então aquele que crê e que não obedece, o diabo também faz o mesmo. Ele crê e estremece diante da presença de Deus. Ele conhece Deus, mas ele não pode obedecer a Deus. Mas nós podemos, amados. Nós somos livres para adorar o Senhor. A tua vida é preciosa, a minha vida é preciosa. Então que os nossos dias eles sejam gastos de forma sensata, de forma sábia. Hoje aqui só tem jovem, tirando eu e o Rico, né, Rico? Tirando nós dois, né? Te vê que a galera que é mais jovem, Batista. E Deus espera de você uma atitude diferente da maioria dos jovens aí do mundo. Enquanto tem muitos jovens agora
talvez usando drogas, enchendo a cara, principalmente nesse período de carnaval. E nós estamos aqui na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Olha de onde Deus te tirou. Faça agora uma retrospectiva. Faça de onde Deus pense de onde Deus te tirou. Amado, eu não quero voltar para lá. Eu não sei você, mas eu não quero voltar para lá. A partir do momento que Deus disse assim: olha, todas as coisas agora são novas, eis que tudo se fez novo, agora daqui para frente é uma nova história. Não queira voltar para onde Deus te tirou. Não brinque a ponto de você viver à beira do pecado, mas se afaste dele. Viva numa zona segura, viva na palavra, medite na palavra. Como pode um jovem purificar o seu caminho? Guardando a palavra no seu coração. Como pode um jovem se livrar do pecado? Senhor, eu vou guardar a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque quando ela está no teu coração, amado, nada nesse mundo é capaz de arrancar. Nada nesse mundo é capaz de arrancar. E a palavra fala lá em Romanos 8: nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem a potestade, nem o passado, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E se Deus já me proporcionou essa vida nova, por que eu gostaria de voltar para trás? Amém? Então, a fé nos faz depender totalmente de Deus. Eu conheço pessoas que diziam assim, que viviam pedindo algo para Deus, viviam pedindo emprego para Deus. Deus me dá um emprego, Deus abriu a porta. Aí as pessoas começam a desaparecer. Eu estou sem tempo agora para ir para a igreja porque o trabalho está me matando, eu chego cansado em casa. Amados, hoje eu estava lendo lá no livro de Atos, porque Pedro e João curaram um cara aleijado que estava na porta do templo pedindo esmola. Uma grande perseguição se começou no meio dos discípulos por conta disso, do povo de Deus. E eu li que eles foram açoitados, apanharam, passaram a noite presos, levaram não sei quantas chibatadas, foram proibidos de pregar, de falar do nome de Jesus. Mas no outro dia eles estavam fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Todo chicoteado, todo ferido, sangrando, cheio de dor, mas estavam lá, porque para eles era mais importante proclamar o Evangelho, proclamar as boas novas de Jesus, do que ficar lamentando as suas dores. E às vezes coisas tão pequenas nos prendem dentro de casa. Às vezes um dia cansativo de trabalho, eu estou desde 7 horas da manhã na rua. Talvez você está desde de manhã na rua. Aí às vezes o que nos prende em casa? Eu estou com dor de cabeça, eu não vou na igreja. E os caras lá do passado pregando, todo chicoteado, todo cortado, mas estavam fazendo a vontade de Deus. Amados, nada dessas coisas pode ser capaz de nos parar. Amém? Nada dessas coisas pode ser capaz de nos fazer desistir das promessas que Deus tem para nós. E Deus tem coisas grandes para você. Amém? Eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida. E para encerrar, a palavra, a fé, ela obedece à direção do Espírito Santo de Deus. Talvez hoje uma das coisas mais difíceis que o Senhor nos faz é pedir para que a gente abra mão de alguma coisa. E quando a gente lê lá em Atos, que aqueles que andam pelo Espírito é como o vento, a gente não sabe de onde o vento vem, não sabe para onde o vento vai, assim são aqueles guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que Deus quer dizer? Olha, não importa o que o Espírito
peça para vocês, ou levem vocês para onde Ele quer, mas façam, vão. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir a lugares que nós não queremos estar, a fazer coisas que nós não queremos fazer, mas por amor a Jesus nós precisamos fazer. A Bíblia diz assim: olha, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus, não foi a vontade dele própria que disse: não, agora eu vou passar uma temporada no deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para aquele lugar. Amém? Amados, a presença de Jesus, ela faz toda a diferença. Não importa se a gente está no deserto, não importa se a gente está no oásis, não importa se a igreja está cheia, não importa se a igreja está vazia, mas se nós estamos levando esse evangelho, se nós estamos proclamando a palavra de Jesus, nada é capaz de nos parar. Então, quando Jesus diz assim: entregue-me alguma coisa. Uma vez chegou um jovem, chegou para Jesus e disse assim: Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: tá bom, tu quer me seguir? Vai, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois tu vem me seguir. E a Bíblia diz que o cara saiu muito triste, porque ele era muito rico. Então hoje as pessoas não querem abrir mão daquilo que tem. Eu não estou dizendo que você vai vender tudo que você tem, mas nós precisamos abrir mão do nosso pecado, precisamos abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos, precisamos abrir mão daquilo que nós somos para ganhar algo superior, algo maior. Precisamos abrir mão da nossa velha natureza para que o Senhor ele comece uma nova história. Porque não existe meio crente, não existe você viver na igreja e viver em pecado ao mesmo tempo. Jesus não se agrada disso. Mas ou você é de Deus por inteiro ou você não é. E a palavra, ela nos deixa isso muito claro. E que no nosso coração, amado, haja temor para viver por fé. Que no nosso coração a gente tenha a capacidade de abrir mão das coisas do mundo para viver as coisas espirituais, as coisas sobrenaturais. Porque os planos de Deus são maiores que os meus. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os meus. Os olhos de Deus conseguem enxergar além dos meus. Então, por que eu não entregar a minha vida e o meu futuro para aquele que sabe todas as coisas? Para aquele que enxerga o futuro, para aquele que sabe cuidar melhor que eu, aquele que é mais inteligente que eu, aquele que é maior que eu. Então é importante, amados. Jesus nos criou para adorá-lo. E a morte sacrificial de Jesus foi para nos reconciliar com o Pai. E a obra do Espírito Santo de Deus hoje tem nos feito parecidos com Jesus. Amém? Abra o seu coração para o Espírito Santo. Quando você for ler a palavra, Espírito, me ajuda a interpretar, me ajuda a entender o que tu quer dizer. Eu não quero mais agir da minha forma, eu não quero mais falar as coisas que eu quero falar. Eu não quero mais viver da forma que eu desejo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, amado, por experiência própria. Deus frustrou muitos planos meus. Muitas coisas que eu queria viver, Jesus foi lá e cancelou. Mas hoje eu entendo que o Senhor ele fez o melhor por mim. Amém? Hoje eu sei que Deus ele fez o melhor por você. Então siga esse caminho, confie, acredite. Você não está só. Amém? O Espírito Santo de Deus está em você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.